Glória a Deus, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Débora Helena, graça e paz, Débora querida, muito bom te ver por aqui, seja bem-vinda, amém? Que nessa manhã o Senhor fale poderosamente ao teu coração, amém? Que o Senhor abençoe você, abençoe o Pablo, abençoe os sonhos, os projetos, que a glória de Deus encha a tua casa nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, é isso aí, gente. Você já louvou a Deus, amém? Você já adorou a Deus? Agora então está na hora de nós irmos para a palavra de Deus, amém? Vamos à palavra do Senhor? Vamos à palavra do Senhor, amém? Prepare o seu coração, né, para que a palavra de Deus seja uma semente plantada nessa manhã, amém? E que dê muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Diz assim, abre a sua Bíblia, né? Hoje é um culto de domingo, amém? Então, fique preparado, fala assim, não, eu vou para o culto de domingo, né? Você tem que estar com a sua Bíblia na mão aí, porque é importante, né? Nós temos essa reverência, né? De saber assim, puxa, não é só um passatempo, é um culto de domingo, né? Nesse momento, você está na igreja, parece que é sua casa, mas a igreja do Senhor espiritual está te envolvendo, amém? Então você está na igreja nesse momento, tá bom? Então vamos lá, 1 Coríntios 15, 19. Antes de ler a palavra, eu queria te fazer uma pergunta, né? Quando a gente fala miserável, né? O que você lembra? O que você lembra quando eu falo miserável? O que você lembra, amor? Uma pessoa, né? Quando você fala assim, miserável, você lembra do quê? De uma pessoa né, que não gasta de jeito nenhum. Mesquinho, uma pessoa que guarda dinheiro, né? E que muitas vezes nem chega a usar, né? Porque o dinheiro fica lá guardado, né? Então, quando a gente fala miserável, né? Aquela pessoa que passa vontade, aquela pessoa que deixa de viver a vida, né? Para guardar o dinheiro, aquela pessoa que vive em função do dinheiro. Então a gente tem essa definição de miserável, não é? Mas será que a Bíblia pensa o que a respeito disso, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu Deus. Senhor, eu te dou graças por este domingo maravilhoso em que mais uma vez nós estamos aqui, Pai. Aqui onde o Senhor preparou. Eu estou aqui, Senhor, os meus irmãos estão cada um no conforto do seu lar. Mas eu sei, Pai, que a igreja viva está com as portas abertas agora, Pai. E nós estamos cultuando o Teu nome, Pai. E eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor use, Pai, deste canal e fala poderosamente em cada coração. Não deixa, Pai, esta palavra se perder. Não deixa, Deus, com que as coisas que nós temos vivido, Pai, arranque de nós essa fé que o Senhor espera de cada um de nós. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor use, Pai, deste momento, desta palavra e fala aos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. A gente já começa vendo que a definição da Bíblia, né, é um pouco diferente daquilo que a gente imagina, né? A gente traz tudo pro mundo físico, né? A gente traz tudo pro aqui e agora. A gente vive, queridos, né, como se essa vida fosse tudo que nós temos, né? E eu preciso te falar que nesses dias, né, eu creio que todos nós, né, estamos tentando entender as coisas que estão acontecendo, né? A gente tem visto coisas terríveis acontecendo, quantas pessoas têm morrido, né, por conta dessa pandemia, não é verdade? E o que mais me preocupa é o fato de que você cumprimenta uma pessoa hoje pela manhã, quando passa 2, 3 dias, chega a notícia, o fulano morreu. Você fala, como? Como assim? Como morreu? E a gente fica sem entender. Não é verdade? E pior ainda, quando a gente fala, não, mas a pessoa é tão boa. E eu tenho ouvido muito isso. Puxa vida, tanta gente ruim fica aí, ó, fica na terra aí fazendo maldade. E essa pessoa que era tão boa, Deus levou. Quem entende Deus? Quem entende? Não é, amor? Então nós temos sofrido coisas assim, nós temos vivido coisas assim, nós temos passado por situações assim, não é verdade? E nós ficamos sem acreditar, né? Falar, puxa, aquela pessoa morreu? Meu Deus, como é que pode? Até hoje estava cheio de saúde aqui, olha, estava aqui comigo, cheio de saúde, né? E a gente fica chocado, porque na mesma hora vem aquela certeza de que um dia vai ser nossa vez. Medo? Quem não tem?
né? Eu falo, eu não tenho medo da morte, eu falo, mas será que eu não tenho mesmo? Será que na hora ali que eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, será que eu não vou ter medo? Né? Será que você não vai ter medo? E por que a gente tem medo? Né? Porque nós não temos a certeza daquilo que nos espera. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender, uma coisa que Deus me incomodou muito essa semana, em relação a tudo que nós temos vivido. Será que nós estamos preparados para aquilo que nos espera um dia? Né? O próprio Senhor Jesus, né? Quando eu falo de medo, o próprio Senhor Jesus, eu quero te lembrar disso, quando ele estava lá, orando a Deus lá para enfrentar o seu destino, que era um destino de morte, né? Mas também de dor. Então, o próprio Senhor Jesus, ele ora incansavelmente a Deus, que se possível fosse, né, passasse dele aquele destino. Então, sentir medo é uma coisa normal, é natural, é do ser humano. Tá entendendo? Mas será que nós precisamos sentir medo? Será que nós estamos certos em sentir medo? Né? E aí que vem a dúvida, né? Porque o texto que foi lido, 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, entenda essa palavra, entenda esse texto. Então aqui está ficando claro que não existe só essa vida. Não existe só essa vida. Essa vida é uma preparação que nós estamos tendo. Nós estamos aqui para encontrar Jesus e para permitir que Jesus nos use como instrumentos da sua obra. Tem um propósito de Deus na minha vida, tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Está entendendo? E nós estamos subindo, né? Estamos sendo trabalhados por Deus. Deus está nos moldando. Nós somos uma pedra bruta que quando cai nas mãos de Deus vai sendo lapidada, e cada dia ele vai tirando uma lasquinha e ele vai preparando essa pedra. O dia que você se tornar um cristal perfeito, o Senhor vai te recolher. É assim que funciona. Nós estamos aqui porque nós ainda temos uma missão a cumprir, nós ainda temos coisas a fazer. Está entendendo? Então a gente fica sem entender por que Deus levou aquela pessoa que era tão boa. Porque são os bons mesmo, são esses que Deus quer, são esses que Deus procura. Está entendendo? Algumas pessoas não entendem e ficam então naquela briga com Deus. Puxa Deus, por que o Senhor fez isso? Então você está provando, né, que a Bíblia não erra. Se a gente crê num Deus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Está entendendo? Porque nós estamos falando de riqueza verdadeira aqui. A Bíblia não está falando de uma riqueza passageira. A Bíblia não está falando de uma riqueza monetária que hoje tem um valor e daqui a 10 anos não vale mais nada. Não é verdade? Eu me lembro muito bem, nossa, como eu me lembro disso. Eu me lembro muito bem quando o plano era cruzeiros novos, né? E a gente tinha aqueles dinheiros, aquelas notas de cruzeiros novos. De um dia para o outro mudou o presidente e veio o plano real, então os cruzeiros novos não valiam mais nada, então agora o que valia era o real. Então aquele monte de dinheiro velho, né, não tinha mais valor nenhum. Meu Deus do céu! Então a gente vê que a gente coloca as nossas esperanças, a nossa fé, a nossa certeza nas coisas passageiras, as coisas que vão ser corroídas aqui, porque a Bíblia fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis tesouros nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não corrói. Amém? Então comece a entender comigo, né? Comece a entender comigo. Será que está na hora de nós questionarmos o Senhor? Ou será que está na hora de nós nos arrependermos, queridos, para viver o melhor de Deus? Está entendendo? Olha só o que nós temos vivido, olha o que está acontecendo. Eu não sei se você não enxerga isso, mas eu enxergo claramente. Deus está sacudindo a terra, porque Deus está trazendo arrependimento genuíno aos corações, queridos. Sabe? Eu já orei muito para Deus. Deus, eu repreendo essa pandemia. Deus, em nome de Jesus, expulsa essa pandemia do nosso meio. Mas será, queridos? Graça e paz, Valmira Ramos. Deus abençoe você, abençoe toda a família toda, em nome do Senhor Jesus, amém? Será que nós temos que orar? E se foi Deus que mandou essa pandemia para consertar a terra? Sabe? Você imagina quantas pessoas oraram na época do dilúvio? Senhor, eu repreendo esse dilúvio. Você imagina? Mas não era uma maldição do inferno, era uma obra de Deus. Deus estava trazendo dilúvio porque o povo procurou por isso, o povo buscou por isso. E eu te falo, queridos, que eu vejo essa pandemia claramente assim. Deus está sacudindo a terra para trazer arrependimento ao povo, sabe? É 2 Crônicas 7,13, olha, se eu fechar os céus, se eu arrancar a colheita, se eu permitir que a peste se alastre, aí no versículo 14,
Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está entendendo? Então nós temos que entender que Deus ele nos ama de tal maneira, queridos, que Ele vai fazer o que for possível, o que Ele quiser fazer para que o povo se volte para o Senhor. Quantas pessoas estão vivendo na igreja, estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas estão vivendo na igreja, estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente nessa época? Mas Deus está usando essa pandemia para te dizer: ei, acorda você que dorme, volte para o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus está às portas, está voltando. Amém? Não é hora da gente ficar questionando: ah, Senhor, por que isso aconteceu? Não, é hora da gente falar: Senhor, muito obrigado. Se eu estou vivo ainda é porque o Senhor está me dando mais uma chance de me arrepender para viver a glória de Deus. Amém? É assim, é exatamente assim. Na verdade, os momentos como esse são os melhores momentos para avaliarmos nossas vidas. Está entendendo? Eu tenho avaliado muito a minha vida. Senhor, será que eu tenho feito aquilo que te agrada? Senhor, se o Senhor me recolher hoje, será que eu tenho certeza de tudo que eu fiz? Então avalie a sua vida, avalie a sua história. Né? Eu tenho visto pessoas se afastando de Deus agora. Eu vou falar para você, queridos, agora é o pior momento que podia ter para você se afastar de Deus. O pior momento é esse. Porque é agora que Deus está nos chamando ao arrependimento. Está entendendo? Olha que Paulo, vamos aprender com a Bíblia, né? Vamos aprender com a Bíblia, né? O que nos espera é a eternidade. Será que nós estamos preparados para viver a eternidade? Sim, eternidade. Por quê? As nossas almas são imortais, queridos. São imortais. Quando você vê alguém morrendo, o que morreu foi só o corpo. E o corpo é pó e por pó voltará. Mas existe uma alma dentro de cada um de nós. E essa alma precisa ter a garantia da vida eterna. Amém? Então nós temos que crer nisso. Não posso crer num Deus só nessa vida. Um Deus que me abençoa. E se não me abençoar, Ele não está comigo. Não. Eu tenho que crer num Deus que já foi. Jesus falou: vou preparar lugar para vós. E voltarei, vos levarei de novo. Para que onde vocês estejam, eu esteja convosco. Para que vocês estejam comigo. Amém? Olha que coisa linda. A promessa de Jesus é que Ele vai voltar. Um dia Ele voltará para nos levar para o lugar que Ele preparou. Aleluia! Então você sabe disso, eu sei disso. Se nós soubéssemos o que nos espera, querido, se você soubesse o que te espera, você ia falar igual Paulo. Olha o que Paulo fala, né? Em Filipenses 1:23, dá uma olhada. Filipenses 1:23, Paulo falando, olha: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, morrer. Amém? Entenda isso, olha. De ambos os lados estou em aperto. Então Paulo estava sendo apertado, Paulo estava cansado, Paulo estava sobrecarregado. Então ele olhava para o alto e ele tinha desejo de morrer. Deus, por que eu estou sofrendo aqui se eu sei que tem um lugar de maravilhas esperando por mim? Então ele fala, olha: de ambos os lados estou em aperto e tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então ele está falando, olha, se eu morrer é melhor. Paulo falava, para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Morrer é ganho, viver é Cristo. Amém? Então olha só, porque isto ainda é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vocês, eu julgo mais necessário ficar na carne. Quer dizer, eu queria, Deus, eu sei para onde eu vou, eu sei o lugar que o Senhor preparou, Senhor. Eu queria muito ir para lá, eu queria sair deste mundo de dores, e queria muito estar com o Senhor, eu queria morrer e acordar no céu. Mas eu sei que o Senhor precisa de mim para cuidar dessas pessoas que estão aqui. Amém? Então Paulo ele fala assim, olha, Filipenses 1:23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar em Cristo, porque isto é ainda melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vocês, ficar na carne, ficar vivo. Amém? Então perceba isso. Se nós tivéssemos, amor, se a gente soubesse o que nos espera, né? Imagina o que Jesus preparou para você. Você acha que Jesus venceu a morte e foi preparar um lugar para vós? Que lugar que Ele preparou? O que Ele preparou para mim e para você? Né? Então, vendo isso, muitos podem perceber que cremos num Deus, né? Vendo Paulo falar aqui, eu posso perceber que nós cremos num Deus que nos ama de tal maneira que jamais nós vamos passar por dores e por perdas. Jamais. Ah, não, Deus é perfeito. Deus me ama de tal maneira que Ele vai cuidar de mim. Deus me ama de tal maneira que eu jamais vou passar por dores e por problemas. Porque isso acontece. Sim ou não? Isso acontece quando as portas se fecham.
Isso acontece quando as pessoas morrem. Nós logo achamos que Deus não está agindo, que Deus não está nas nossas vidas. É ou não é? Então preste atenção que a gente fala bonito, mas a gente vive feio, né? A gente fala bonito, mas vive feio. Eu falo de um Deus de maravilhas, mas quando a infelicidade chega à minha porta, quando vem a dificuldade financeira, quando vem o desemprego, quando vem a doença, né? A gente já começa logo a pensar, pô Deus, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Eu não sou teu filho? O Senhor não tem que cuidar de mim? Graça e paz, Jairo David, meu irmão querido, Deus te abençoe, abençoe a Lena, abençoe os seus filhos aí, as suas noras, abençoe seus netos, né? Deus abençoe os seus negócios aí em São José do Rio Pardo. Deus abençoe, que a glória de Deus resplandeça aí nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então perceba isso, queridos. Onde está a tua fé? Né? Olha o que fala aqui, 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E sem perceber, a gente fala bonito, mas a gente espera em Cristo nessa vida. Não, Deus, se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor tem que abrir a porta. Se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor tem que me curar. Se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor tem que me favorecer. Eu tenho que viver milagres, eu tenho que viver promessas. E a gente coloca a nossa fé em coisas materiais. Mas o que Jesus está falando é que, na verdade, tudo isso, né? Nós temos que ser como Paulo. Tudo isso são demais coisas, mas na verdade o que mais importa, né? É saber que Jesus foi preparar um lugar para nós. Amém? Glória a Deus. E é lá que nós vamos viver. Então olha só. Quando as portas se fecham, pensa comigo, né? Você tem essa fé em Deus de falar, não, Deus é vivo, é lindo, é maravilhoso? Quando você está desempregado, quando você está sem dinheiro, quando você está doente por algum motivo, você tem essa fé de falar, Deus, eu creio em Ti, apesar de todas as coisas, Senhor, eu confio em Ti. E é isso que Deus está falando nessa manhã, tá vendo? Veja o que Paulo diz. Veja Paulo, eu gosto muito da vida de Paulo, porque Paulo ele é um exemplo, né? Ele fala, crede em mim como eu também creio em Cristo, amém? Olha só, veja o que Paulo diz a respeito, Atos 14, 18 a 22. Olha só, quem foi Paulo e onde estava a fé de Paulo, olha. E dizendo isto com dificuldade, impeliram as multidões que lhes sacrificassem. Então, Paulo e os discípulos estavam na cidade falando do evangelho, eles irritaram, né, as multidões incitadas pelos fariseus, né, queriam sacrificar a todos. Presta atenção nisso. Olha como era o evangelho naquela época, né? Versículo 19: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Presta atenção nisso. Estava Paulo e os discípulos, a multidão queria matar todos os discípulos. Mas vieram alguns judeus, né, e convenceram, não mata todos não, vão matar só o líder deles, que é o Paulo. Vão matar só o Paulo. Né? E a Bíblia diz que Paulo foi apedrejado. Ei, presta atenção comigo. Você está passando por qualquer coisinha aí, você está já reclamando. Imagina Paulo, que era um líder. Paulo que estava ali representando o próprio Senhor Jesus. Paulo que estava falando do amor de Deus às multidões. Imagina Paulo sendo apedrejado por uma multidão. Pensa comigo, o que ia passar na tua cabeça nessa hora? O que passou na cabeça de Paulo? Eu vou te mostrar que ele me surpreende, né? Olha só, e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Imagina alguém ser apedrejado, até alguém falar assim, para que já morreu. Imagina a situação desse homem chamado Paulo. Imagina isso. Ele foi arrastado para fora da cidade. Eles pegaram ele como se fosse um pedaço de carne morta, como se fosse um morto ali qualquer, um defunto. Pegaram ele e arrastaram ele, estava todo ensanguentado, todo deformado. Era pedra na cabeça, no olho, no nariz, na boca, em todo o corpo. Ele foi apedrejado pela multidão, foi arrastado para fora da cidade, foi jogado como um lixo fora da cidade, porque eles achavam que ele estava morto. Imagina a situação que Paulo se encontra nesse momento. Aí no versículo 20, olha, e tendo anunciado, mas rodeando os discípulos, levantou-se, acharam que ele estava morto, mas ele não estava, então ele se levanta.
E entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé. No outro dia, se num dia você foi dado como morto, de tanto que você estava deformado pelas pedradas que você levou, no outro dia ele se levanta. Eu imagino que ele se levantou com o olho roxo, com a boca torta, sabe? O olho fechado. Se levantou cheio de dores, cheio de galo na cabeça. Ele se levanta no dia seguinte. Olha só. E saiu com Barnabé para Derbe. Eu, você, qualquer um de nós ia falar, não, hoje eu não vou, não, eu estou quebrado, olha o que fizeram comigo. Mas não Paulo. Não Paulo, porque Paulo não cria em Cristo só nessa vida. Paulo não era miserável. Paulo não, ele estava com o olho no céu. Aleluia, aleluia. E ele sai com Barnabé para Derbe. Versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, então ele estava arrebentado, mas ele falou, não, eu vivo por um propósito, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Aleluia. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Segura agora, versículo 22, confirmando, imagina Paulo todo arrebentado, amor, todo arrebentado. Alguém apedreja você e fala, não, para que já morreu. Imagina como é que ele estava. Então no dia seguinte ele vai todo torto, com o olho inchado, assim, com a boca inchada, todo quebrado. Ele anuncia Jesus, um monte de gente aceita Jesus. E no versículo 22 ele fala assim, olha, confirmando os ânimos dos discípulos. Esse cara todo quebrado, arrebentado, que estava olhando para o céu, estava olhando para as promessas de Deus, ele ainda encontra dentro dele força para animar as pessoas, os discípulos. E você está desanimado por quê? Você está desanimada por quê? Por que você parou? Por que você desistiu? Ah, pastor, a luta está pesada. Fala isso para Paulo. Fala isso para Paulo. Você desistiu por quê? Então Paulo ainda encontra dentro dele força para animar os discípulos. E o que ele falava para os discípulos? Olha, exortando-os a permanecer na fé. Porque por muitas tribulações, por muitos problemas, por muitas dificuldades, por muitas dores, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém? Então essa vida que aqui vivemos, na verdade, não é nada, queridos, não é nada. Acredite em mim, essa vida aqui não é nada. A Bíblia fala que a nossa vida é comparada a um vapor que sobe de manhã. Quem já foi para o interior, já viu, né? Eu já vi isso. Às vezes a gente fazia encontro com Deus lá na chácara, e tinha o lago lá. A gente acordava cedo, 6 e pouco, 7 horas da manhã, e estava aquele sol batendo assim, quando a gente olhava em cima do lago, estava aquele vapor, parecia uma nuvem assim subindo, né? Aquela neblina subindo em cima do lago. E a Bíblia fala que a nossa vida é como esse vapor de água. A nossa vida é como um vapor que começa pela manhã, mas logo vem o sol e bate nele e ele se dissipa. Ele acaba, ele some. Está entendendo? Então a nossa vida aqui não é nada perto da vida eterna que nos espera. O que importa é que tem uma vida eterna te esperando. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, está entendendo? Então creia que esse reino eterno está preparado para você. Amém? Glória a Deus. Que alegria saber que tem um lugar que me espera. Que alegria saber que eu sofro aqui hoje, mas um dia eu não vou mais sofrer. Que alegria saber que eu não entendo nada aqui hoje, mas um dia eu vou entender. Que alegria saber que um dia a trombeta vai tocar e vai chamar meu nome e eu estarei com o Senhor nas alturas. Que maravilha, que alegria saber que tem um lugar para mim no céu. Amém? Essa certeza que nós temos que ter, porque essa vida aqui, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Qual certeza que você tem nessa vida? Que certeza você tem nessa vida? A única certeza que eu tenho dessa vida é que, assim como eu nasci, um dia eu vou morrer. A única certeza, né? Olha o que fala em Apocalipse 21:4. Você está sofrendo? Você está chorando? Você está preocupado? Sabe? As dívidas estão te enforcando, os problemas, as dores, o seu corpo está doendo. Ei, presta atenção. Olha o que fala em Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém? Glória a Deus. Olha o que Jesus está falando, olha. Né? Então por que você chora? Por que você se entristece? Por que você fica preocupado? Por que você deixa
as coisas te desanimarem. Tudo que você está passando aqui hoje, um dia você não vai passar mais. Tudo que você está pagando aqui, os preços que você tem pagado, você não vai pagar mais, porque as primeiras coisas já passaram. Graça e paz, Eliane Cardoso Coutinho. Deus te abençoe, Deus abençoe você e todos aí na sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe esse domingo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Graças a Deus, né? Eu quero fazer uma pergunta. Você sabe por que Abraão foi considerado o pai da fé? Né? Todo mundo sabe, né? Quem é o pai da fé? Abraão, né? Em ti, Abraão, Deus falou, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então nós temos uma herança que vem desde Abraão, né? A bênção do Senhor está sobre a minha e a tua casa, sobre a minha e a tua família. E Abraão é considerado o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Por quê? Ah, pastor, porque ele sacrificou Isaac. Não, ele não sacrificou Isaac, né? Sabe por que ele é o pai da fé? Porque ele não ousou questionar o pedido de Deus. Simplesmente assim, amém? Imagina um homem velho, um homem que teve um filho por milagre, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Olha, farei de ti uma grande nação, amém? Farei de ti, olha as estrelas dos céus, olha as areias do mar, você consegue contar, Abraão? E Abraão falou, não, Senhor, é impossível. Então Deus fala para Abraão, assim será a tua descendência. Só que ele já era velho, ele não tinha filhos. Amém? Hilton Hildebrando, é o Pelé, né? Graça e paz, Pelé querido, que bom te ver, rapaz. Deus abençoe você, a Tamires, amém? Seus filhos, abençoe todos aí, em nome do Senhor Jesus. Luana Almeida Ribeiro, graça e paz, Luana querida, Deus abençoe você, toda a tua casa, toda a tua família, que a glória de Deus resplandeça aí em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, Abraão tinha uma promessa de Deus, sim ou não? E Abraão já era velho, todo mundo sabe que Isaac, o filho da promessa, ele veio quando não tinha mais esperança. E aí você fala, não, é por isso que ele é o pai da fé. Não, isso foi promessa de Deus e Deus prometeu e ele faz. Amém? Não importa se Abraão acreditava ou não acreditava, o que importa é que Deus não vê as circunstâncias. Deus prometeu, Abraão, você será pai de uma multidão. E Deus prometeu e Deus cumpriu. E Deus mostrou o milagre. Isaac nasceu quando Abraão já tinha 100 anos de idade. Isaac nasceu. E logo depois que Isaac nasce, Isaac está crescendo, aquele menino bonito. Imagina o único filho, herdeiro de uma promessa de Deus. Amém? E você é o pai dele, você é ali com ele e tal. E de repente Deus aparece e fala, Abraão, eu quero uma oferta. Ô Senhor, o que o Senhor quiser, eu te dou. Pode pedir o que o Senhor quiser. Mas Abraão não imaginava que Deus pediria Isaac como oferta. Amém? Então Deus ele pede Isaac como oferta. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão em nenhum momento ele questiona o pedido de Deus. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu não vejo Abraão discutindo com Deus. Não, Deus, pelo amor de Deus, não. Isso aqui não, né, Deus? Eu posso te dar tudo. O Senhor me pede meu filho, é o meu único filho, o herdeiro da promessa. Em nenhum momento Abraão discute com Deus. Abraão não ousou falar para sua mulher Sara o que estava acontecendo. Porque ele sabia que ela talvez impediria. Então, você vê que o pai da fé, ele nasce quando a pessoa não questiona Deus. Ela simplesmente crê. Crê cegamente. Porque mesmo que Isaac fosse filho da promessa, amém? Mesmo que Isaac fosse filho da promessa, Abraão não questionou, né? A fé de Abraão sabia que Deus era poderoso para tirar a vida de Isaac, se fosse preciso, mas para colocá-la de volta. Porque havia uma promessa, e se há uma promessa, Deus não depende de homens para que a promessa se cumpra. Posso ouvir um amém aí? Deus não depende de pessoas, Deus não depende de situações, Ele é Deus e pronto. Se tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, simplesmente creia, Deus fará e vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu gosto muito de me pegar na promessa sobre a vida de Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu creio nessa promessa e eu declaro, eu profetizo, Senhor, a minha família é bênção do Senhor, a minha família é abençoada por Deus, a minha família, Deus, é bênção do Senhor, é herança de Cristo, amém? E você então vai abençoando a tua casa, vai abençoando a tua família, porque Deus é bom, e não porque você merece nada, porque Deus é bom, amém? Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós servimos um Deus que abençoa, abençoa. Servimos um Deus que faz, faz. Servimos um Deus que cura, cura. Servimos a um Deus que transforma, que
que te coloca como ferramenta de Deus na face da terra, servimos. Só que Deus tem propósitos que muitas vezes nós não entendemos. E se por algum motivo, né, as dificuldades se alcançarem, lembra de Paulo. Lembra de Paulo. Olha quanta coisa aconteceu com Paulo, mas Paulo estava exortando o povo a permanecer firme na fé, porque mesmo que seja por tribulações, o que nos importa é alcançar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso aí, Jair, é isso aí. Abraão usa uma fé sobrenatural contra uma esperança natural, né? É isso aí. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha que coisa linda, né? Então, preste muita atenção, porque nós precisamos viver o que a gente prega, gente. Você fala muito bonito na igreja, você dá glória a Deus pela palavra, mas na hora de viver ali, ó, de passar pelo estreito, nós temos que estar preparados. Vamos parar de viver por viver, de falar de boca para fora, queridos, porque um dia, a felicidade vai bater na tua porta. Um dia a tristeza vai bater na tua porta. Nós estamos sobre a terra. E assim como o sol vem sobre os justos e os injustos, a alegria, as dores, a felicidade, tudo virá sobre as nossas vidas. E nós temos que prevalecer. Apesar de tudo, temos que prevalecer. Amém? Olha o que fala em Abacuque 3, 17, 18. Né? Olha que palavra linda. Mas nós temos vivido isso? Nós temos acreditado nisso? Olha só, Abacuque 3, 17, 18. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Vide é pé de uva, né? Então, olha só, a figueira não floresceu, eu plantei um pé de uva aqui, uma parreira de uva, eu acreditei que ia colher muitos cachos, mas não tem nenhum cacho de uva, tá entendendo? Ainda que decepcione o produto da oliveira, eu plantei um monte de pé de azeitona aqui, eu ia tirar azeitona, eu ia fazer azeite para vender, mas não nasceu nenhuma azeitona, olha só. E os campos não produzem mantimento. Eu plantei um monte de coisa no campo aqui para mim colher, para mim viver, e está tudo seco, não produziu nada. Olha o que Abacuque fala. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Ah, pelo menos eu tenho ali, eu tenho umas galinhas, eu tenho umas ovelhas, está ali guardadinho, e vai lá pegar e não tem. Puxa, roubaram tudo, não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Então a pessoa não tem mais nada. Aqui Abacuque está falando, olha, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, 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 aleluia. Amém, igreja? Recebe em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra, porque os tempos são maus, nós estamos vivendo dias difíceis, queridos, só que Deus está sondando corações, Deus está procurando por pessoas, amém? Anderson de Moraes, graça e paz, Anderson, Deus te abençoe muito nessa manhã, você e toda a tua casa, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Levou minha mãe. Anderson, é difícil, a gente não entende, mas Deus sabe. É o que eu estou falando aqui. Existe uma vida muito melhor preparada, porque Jesus foi o exemplo. Amém? Se Jesus morreu, por que nós não aceitamos a nossa vez de morrer também, né? A gente acha que, se Deus é Deus, Ele vai curar, Ele vai fazer, Ele vai abençoar. Só que nós não conhecemos os planos de Deus. Não é verdade? Nós não conhecemos. Eu só sei de uma coisa: a promessa é viva. A promessa é viva, e nós vamos viver cada uma dessas promessas, amém? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, amém, queridos? Olha só, o tempo é ruim e não há nada que nós possamos dizer, não há nada que nós possamos fazer. A única certeza que eu tenho é que um dia eu vou morrer, um dia nós vamos morrer, todos nós. Ninguém aqui vai ficar para contar a história, todos vamos morrer, mas nós vamos aprender com Jesus a confiar em Deus. Amém? Precisamos, né? Veja o que ele diz em Lucas 23, 46. Olha só, Jesus, vamos aprender com Jesus. Isso é muito forte. Jesus, quem foi Jesus? O Deus vivo aqui na terra, Filho de Deus, né? Jesus, ele abriu a boca, ele foi ressuscitar Lázaro, ele falou: Pai, te dou graças porque sei que tu me ouves. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu vivo, né? Com o corpo de bebê. Imagina só, esse Jesus detentor da vida e da morte, esse Jesus pagando na cruz pelo meu e pelo seu pecado,
foi crucificado, estava sendo envergonhado, estava sendo humilhado naquela cruz. Imagina esse Jesus, né? Tendo que confiar em Deus. Tendo que confiar em Deus. Olha só, Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, morreu. Pensa nisso. Jesus, antes de morrer, ele sabia que a alma dele, o espírito dele tinha um destino. E ele fala: Senhor, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele fecha os olhos e morre. Amém? Por que a morte física te revolta? Por quê? Me fala. Se Jesus morreu por nós, por que nós não podemos morrer? Pensa nisso. Só tem uma coisa: uma promessa poderosa. Amém? Nós temos uma promessa poderosa. Em João 11, 25. Sabe qual é a promessa de Cristo? Em João 11, 25. Disse-lhe Jesus. Quem disse? Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. 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 Então aqui mais uma prova de que a morte verdadeira não existe. Amém, queridos? As nossas almas são eternas. O que nós temos que pensar é o seguinte, né? Eu vou passar a eternidade aonde? Eu vou passar a eternidade com Deus? Eu vou passar a eternidade com o diabo no lago de fogo e enxofre, queimando eternamente, sofrendo eternamente. E não pense que é gostoso não, né? A gente vê a passagem do rico e Lázaro lá. A gente vê que quando o rico ele se encontra no tormento ali, ele olha para o alto, ele vê ali o Lázaro no seio de Abraão e ele fala: Pai Lázaro, né? Pai Abraão, por favor, pede para Lázaro, ele me conhece, pede para ele molhar o dedo na água e pôr na minha língua, porque aqui o tormento é muito grande. Né? E aí Deus, então, Lázaro, Abraão fala assim: não tem como, aqui tem um abismo intransponível, né? Não tem jeito. Então, queridos, não pense que é bom não pense que é gostoso. Sabe, o que eu falo para vocês é o seguinte: essa pandemia veio para quê? Veio para nos acordar, sabe? Eu tenho que estar preparado. Eu estou vivo, graças a Deus. Eu louvo a Deus pelos livramentos. Louve a Deus porque Ele tem te livrado da pandemia. Louve a Deus porque o Senhor não tem permitido que a pandemia te levasse. Ele não permitiu. Então louve a Deus. Amém? Só que, tenha certeza que se um dia a morte chegar, você tem que saber para onde você está indo. Sabe? É o que eu sempre falo, né? A gente não pode arriscar, a vida é uma só, você não pode arriscar. Eu acho que eu estou salvo. Não, você não tem que achar, você tem que ter a certeza absoluta. Para um dia, né, como Jesus entregou o Espírito dele, você possa entregar o seu. Amém? Você possa saber que se você morrer, você vai acordar na glória. Esse é o propósito de Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta correndo para Jesus. Você que ainda não confessou Jesus, saiba que não existem vários caminhos, sabe? É tudo mentira, porque as pessoas não leem a Bíblia. Então é muito gostoso de falar, né? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos. É mentira. É mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Ele falou isso em João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, creia. Nós precisamos acordar. Olha, essa pandemia, Deus está chacoalhando a terra, Deus está, levando muitos à sepultura. Por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus está querendo acordar você que dorme, acorda. Você que está afastado, volte. Você que ainda não confessou Jesus, confesse. Tenha certeza hoje de que o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Como que eu faço isso, pastor? Você tem que confessar de boca. Porque Jesus fala em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas em Romanos 10,9 ele fala, né, com o coração você crê, mas com a boca, com os lábios, você confessa para que haja salvação. Então, em nome de Jesus, né, avalie a tua vida. O que você tem feito da tua vida? Como que você tem vivido como se você nunca fosse morrer? Por que você está na face da terra ocupando um espaço se você não responde à expectativa de Deus? Preste atenção, queridos. Deus está te dando mais uma chance. Deus não permitiu que a morte te levasse. Deus fechou a sepultura que estava te esperando. Mas você precisa acordar. Você precisa entender que essa vida aqui não é nada. Mas existe uma vida eterna nos esperando. Porque Jesus venceu a morte. Ele do alto da cruz ele gritou: está consumado. Aleluia. Aleluia.
Amém? Nessa manhã o Espírito Santo me conduz, me leva, né, até você. E ele me diz, olha, faça o apelo, porque eu quero que pessoas voltem para os meus caminhos. Faça o apelo, porque eu quero pessoas inseridas no reino de Deus. Está entendendo? Chega de falar de religiosidade. Eu não quero ser crente, porque crente... Para com isso. A gente não está falando de religião aqui, a gente está falando de vida eterna. Sabe, o tema do culto hoje é vida eterna. Eu estou aqui para te falar que existe uma vida eterna. Sabe, você não pode perder a tua vida eterna por coisas banais. Se você crê em Deus só nessa vida, você é o mais miserável de todas as pessoas. Entendeu? Se você se decepcionou com Deus, se você está triste com Deus, se você, briguei com Deus porque Ele foi injusto, se arrependa enquanto é tempo, porque Deus é o dono da situação. Amém? Ele é o dono da situação. Ele tem o melhor reservado para aqueles que permanecerem até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não adianta você começar bem e terminar mal. Está entendendo? Você que está afastado, você que tem se decepcionado com Deus, não adianta você começar bem e acabar mal. Não adianta você fazer boas obras. Não adianta você ser mocinho bonitinho, sabe? E ser bonzinho, porque a Bíblia é muito clara. Ela fala que as obras não salvam ninguém. Amém? A fé sem obras é morta. É lógico. Se eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas, meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho meu nome no livro da vida e aí eu faço a obra. A fé sem obras é morta. Então eu tenho que fazer as obras. Eu tenho que abençoar. Eu tenho que viver, amar o próximo como a mim mesmo. Mas eu não posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não tiver o nome escrito no livro da vida. Porque isso aí não vai valer de nada. É crer num Deus só nessa vida. Só nessa vida. É ser o mais miserável de todos os homens. Então, em nome de Jesus, nessa manhã o Senhor me chama. Ele te chama ao arrependimento. E se você bate no peito e fala, não, eu estou bem, pastor. Avalia bem a tua vida. Avalia bem. Você está bem mesmo? Por que você está bem? Porque eu sou abençoado em tudo. Olha como eu sou abençoado. Eu sei que você é abençoado. Só que a gente viu na Bíblia aqui que os grandes homens de Deus nem sempre foram abençoados em tudo. Não é? Por quê? Porque isso aqui não é nada, queridos. Isso aqui não é nada. Né? De novo, na parábola de rico e Lázaro, quando o rico acorda lá no inferno, né, ele olha para o seio de Abraão, ele vê lá o Lázaro no seio de Abraão, ele fala, Senhor, me tira daqui, né? E por que ele está aí, esse mendigo está aí, eu estou aqui, né? Então eu sempre fiz boas obras, por que eu estou aqui? Então ele ouve ali do Senhor, né? Olha, você recebeu todos os seus bens em vida, e esse aqui só recebeu desgraça, mas agora esse daqui vai receber a vida eterna, e você vai receber a perdição. Então toma muito cuidado, né? Onde que você coloca a tua fé em Deus? Onde está a tua fé? Você crê em Deus porque Ele é bom? Ou você crê em Deus porque você crê na promessa de vida eterna que Ele tem para você? Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por todos aqui. Eu quero orar por todos vocês que estão aqui comigo. Amém? Eu quero orar, eu quero pedir para que Deus visite você. Mas eu quero orar principalmente por aqueles que estão afastados também. Amém? Eu quero que você que está afastado acorda enquanto é tempo. Tem gente que pensa que porque está indo na igreja está bem. Eu estou indo na igreja, pastor, estou bem. Mas está na igreja, mas está morto espiritualmente. Sabe? E o Senhor te chama para a vida. Sabe? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, João 11:25. Disse-lhe o Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se você crê em Cristo, mas está morto espiritualmente, creia nessa palavra. Fala, Senhor, eu preciso renascer em Cristo. Eu preciso do primeiro amor de novo. Queime em mim, Pai, o teu Espírito. Amém? Queime em mim a chama da paixão. Eu preciso de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Se você ainda não fez a decisão por Cristo, você tem medo de ser crente? Esquece isso, queridos. Vamos parar com religiosidade. Pensa na vida eterna. Tá? Eu quero te falar que João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Romanos 10,9, com o coração você crê. Se você está crendo agora com o coração, você precisa entender que você precisa confessar com os teus lábios, para que haja salvação. Porque quando você confessa Jesus, está entendendo? Você está rompendo com o destino de morte que havia sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, né, eu quero orar com você. Tá bom? Se você está nessa condição, se você precisa voltar para Jesus, então feche seus olhos, põe a mão no seu coração agora, nesse momento. Amém? Se você ainda não confessou Jesus, feche seus olhos e coloque a mão no seu coração e repita junto comigo.
nesse momento essa palavra. Se você não tem dúvida, se você não tem certeza, Senhor, eu não tenho certeza onde que eu estou perdido, igual cachorro caído da mudança. Em nome de Jesus, feche seus olhos e repete comigo essa palavra, essa oração. Amém? Nesse momento, pela fé, acredite. Isso aqui é um culto onde Deus tem a palavra nesse momento. Acredite. Simplesmente acredite. Feche seus olhos. Põe a mão direita no teu coração e repita comigo. E diz assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio na palavra. E eu creio na vida eterna. Senhor, eu andei distante. Eu andei triste. Eu andei, Senhor, desanimado. Mas nessa manhã, eu tomo posse da palavra. E assim como o filho pródigo, eu peço que o Senhor me traga de volta. Me traga de volta, Senhor. Me recebe mais uma vez. Eu volto para Ti. Porque eu creio na promessa de vida eterna. E você que ainda não confessou Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu creio na palavra. Eu recebo a palavra. E eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Eu Te recebo, Senhor, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e lembra-te de mim no último dia. Se você fez essa oração comigo, diga amém. Amém? Se você está voltando para o Senhor, saiba que está tendo festa no céu nesse momento. Se você entregou tua vida ao Senhor, saiba que está tendo festa no céu nesse momento, porque um pecador arrependido vale mais do que uma multidão de pecados. Amém? Um pecador arrependido apaga uma multidão de pecados. Há festa no céu nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por todos agora, por todos. Tá? Eu vou orar para que Deus visite a tua casa, visite a tua família, que Deus visite o teu coração, que Deus toque em você e reacenda a chama, porque nós não podemos estar mornos. Jesus falou que ser quente ou ser gelado, porque os mornos eu vomitarei da minha boca, diz o Senhor.